No Salmo 139, versículos 23 e 24, o rei Davi nos deixa uma oração tão poderosa e tão íntima dele com o Senhor. Isso é profundamente abençoador. Ele escreve: sonda-me, ó Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa oração de Davi é um antídoto contra o orgulho e contra a pecaminosidade. O nosso foco de hoje, que está embasado nesse salmo, tem a ver com acolher a santa convicção. Quando o Espírito Santo vem e nos convence do pecado, nos convence do erro, essa convicção santa que nos leva a uma vida de maior santidade, maior entrega e maior rendição ao Senhor. Afinal de contas, estamos falando essa semana de estarmos rendidos ao Espírito para que sejamos capacitados pelo Espírito para grandes obras e para sermos trabalhadores na seara de Deus. É necessário que nós acolhamos esta santa convicção, não podemos rejeitar a correção do Espírito. Algumas semanas atrás, eu preguei uma série na igreja sobre as 7 cartas que Jesus deu a João para que escrevesse às 7 igrejas da Ásia Menor, no Apocalipse capítulos 2 e 3, e toda essa experiência de Jesus se revelando a João começa com uma visão, quando João vê Jesus com 7 estrelas na mão e ele está caminhando no meio dos 7 castiçais de ouro, e o texto deixa bem claro quando Jesus diz a João que os 7 castiçais são um símbolo das 7 igrejas. E ele está caminhando no meio dos castiçais, analisando, olhando, buscando no meio da igreja quais são as áreas que precisam de um novo alinhamento, de renovo, que precisam de correção. E ao longo de cada uma dessas cartas, nós vemos Jesus corrigindo cada igreja, Jesus deixando claro quais são as coisas que estavam sendo bem feitas e bem realizadas, mas também não deixando de trazer uma palavra de correção, de alerta, de cuidado, porque algumas igrejas estavam flertando com espíritos maus, com atividades infrutíferas, improdutivas e, em alguns casos, até abomináveis ao Senhor. Entenda uma coisa, meu irmão, a manifestação da correção de Deus é uma expressão do seu amor por nós. Eu, como pai de 2 filhos, eu entendo hoje que parte da minha responsabilidade como um bom pai é corrigir os meus filhos quando eu percebo o erro e desalinhamento neles. E às vezes são coisas sutis que mostram um desvio no coração, um desvio de sentimento ou um mau entendimento da sua natureza, daquilo que deve ser feito e não pode ser feito. Às vezes são coisas simples, mas que precisam ser corrigidas, porque se não forem corrigidas, elas eventualmente se tornarão em situações e coisas problemáticas. E parte do meu papel, para que eu seja de fato um bom pai, é não ignorar este confronto. O confronto com os meus filhos é uma das formas como eu expresso meu amor por eles. Imagina só, meu irmão, se é assim conosco, que somos pais terrenos, imagina com o nosso Pai Celestial. Deus, que vê todas as coisas e conhece todas as coisas, sabe muito bem quais são as áreas das nossas vidas que estão ameaçando o nosso relacionamento com Ele e um passo além disso ainda, ameaçando o propósito dele nas nossas vidas, ameaçando a nossa frutificação. Você sabia que o nosso talento não é suficiente? O seu dom não é suficiente? Que nós precisamos estar rendidos ao Senhor para que possamos experimentar a frutificação máxima que podemos viver no Senhor. Jesus diz em João capítulo 5 que aquele que permanecer em mim e eu nele, este produzirá muito fruto. Ou seja, tem aqueles ramos da videira que não produzem muito fruto, que produzem pouco fruto. E tem ramos da videira ainda que não produzem fruto algum. E a pergunta que eu tenho para você é: o que pode fazer de nós
estarmos conectados na videira que é perfeita, que é maravilhosa, que tem uma seiva cheia de vida e ainda assim não produzir fruto? Será que o ambiente da igreja serve apenas para que eu me alegre, para que eu seja encorajado e para que eu viva uma semana de encorajamento para chegar no fim de semana seguinte e precisar novamente de ser ativado para uma vida de alegria novamente? Ou será que Deus me chamou para algo além disso? Deus tem colocado nos nossos corações uma palavra ao longo de todo este ano, é que Deus não tem clientes, a igreja não tem clientes. A igreja tem servos, discípulos, Deus tem filhos, os quais Ele chamou para serem trabalhadores na seara que está pronta, os campos estão brancos, disse o Senhor, e é tempo de sermos ativados em uma vida de maior maturidade e frutificação. E por isso temos que ser confrontados com essa palavra que é desconfortável, com certeza, mas é necessário sermos chamados para um lugar de santidade, de rendição e de temor ao Senhor, temor do Senhor. Por isso, acolher essa santa convicção é um sinal de maturidade no Senhor para dizer: Senhor, eu não quero viver refém das minhas concupiscências, refém dos meus pecados. E às vezes são pecados que podemos esconder com facilidade. Escondemos às vezes do nosso marido, da esposa, dos filhos, do pastor, você esconde dos irmãos, você esconde do vizinho, mas os olhos do Senhor estão sondando os nossos corações a todo tempo. A Bíblia diz no livro de Hebreus que a palavra de Deus ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes, penetrando a divisão das juntas e medulas, da alma e do espírito e discernindo as intenções do coração. Imagine só, meu irmão, o Senhor está sondando a intenção dos nossos corações e às vezes coisas que fazemos que são bonitas, que são coisas boas, mas pela intenção do nosso coração elas não produzem fruto de bênção. Por quê? Porque nós não demos abertura para uma santa convicção do Espírito Santo que quer nos convencer de determinados pecados que permanecem ocultos aos olhos de terceiros, mas aos olhos do Senhor, esses pecados, sentimentos e pensamentos não estão ocultos. Eu convido você nesse jejum que é subjugar a carne, fortalecer o espírito, um exercício de disciplina espiritual. Eu chamo você para esse lugar de maturidade, para acolher a santa convicção do Espírito Santo, enquanto Ele nos mostra quais são as atitudes, pensamentos, sentimentos que precisamos podar, eliminar, limar das nossas vidas, para que a mente de Cristo possa ser concebida em nós. Esse texto de Davi realmente é muito profundo. Davi, um homem que não era perfeito, pecou em várias instâncias. Todos nós conhecemos as falhas do rei Davi, que a Bíblia, inclusive, deixa bem claro, faz questão de pontuar as suas falhas, que foram terríveis, horrendas, mas em cada uma delas nós vemos arrependimento da parte do rei Davi. Talvez esse seja um dos motivos do porquê Deus mesmo declara que ele era um homem segundo o seu coração, que buscava o coração de Deus a todo tempo. E Davi, talvez mesmo no meio de um erro, de um pecado, Davi se rendia ao Senhor e dizia: Senhor, sonda-me. Olha essa oração: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Dizendo: Senhor, eu caí dessa vez, mas Senhor, eu me recuso cair aqui novamente. Sonda-me, Senhor, conhece o meu coração. Ou seja, Senhor, eu não quero me esconder de Ti, eu quero estar exposto diante do Senhor. Veja como isso é diferente daquilo que Adão e Eva fizeram. Adão e Eva, após pecarem e desobedecerem ao Senhor, eles se esconderam com medo daquilo que Deus pudesse fazer. Davi não. Davi, ele se abria diante do Senhor e dizia: Senhor, sonda-me.
sonda-me. E se tem alguém que deve me corrigir, esse alguém é o Senhor. Se tem alguém que deve me ensinar, esse alguém é o Senhor. Se tem alguém que deve me acudir, me consolar, me aconselhar, esse alguém é o Senhor, porque o Senhor corrige com amor, o Senhor a conserta com amor, Ele renova com amor. Então, meu irmão, não se esconda dos olhos do Senhor, não se esconda das mãos do Senhor, não se esconda da santa convicção do Espírito. Se você deseja viver de fato rendido ao Espírito Santo, acolha essa santa convicção e você experimentará um nível de maturidade espiritual que vai elevar a sua frutificação e o seu relacionamento com Deus a lugares que você nunca havia antes experimentado. Portanto, eu convido você a avaliar essa pergunta no seu interior. A pergunta que nos levará a uma atitude prática neste dia de hoje. E essa pergunta é: em qual área você tem hesitado de permitir que Deus possa sondar, que Deus possa olhar e por quê? Isso talvez pode te levar a avaliar quais as áreas da sua vida Deus está querendo renovar e Deus está querendo ativar de forma honesta, franca, transparente. Se despir diante do Senhor. Eu talvez até sugiro a você que ao longo do restante desse jejum, você ore esse Salmo 139 e peça a Deus que revele a você as áreas da sua vida que precisam ser transformadas, dizendo: sonda-me, Senhor. Eu não quero me esconder de Ti. Abra os meus olhos para aquilo que eu preciso mudar, para que as minhas atitudes não limitem a minha frutificação. Que essa palavra toque o seu coração e ative você nesse maior nível de maturidade em nome de Jesus. Vamos orar juntos ao Senhor. Pai Celestial, nos rendemos a Ti. Nossa oração hoje, Senhor, é que o Senhor sonde os nossos corações. Que o Senhor revele em nós, se tem alguma coisa má que nos afaste do Senhor, se tem alguma coisa, ó Pai, que tem nos impedido de frutificarmos no nível que podemos frutificar. Ó Deus, abra os nossos olhos, mostra-nos, ó Deus, se tem alguma barreira nos nossos corações, algum empecilho, alguma coisa, ó Deus, que tem impedido-nos, ó Pai, de acolher essa santa convicção. Senhor, que isso caia por terra hoje em nome de Jesus. Nesse jejum, ó Pai, que sejamos ativados em um novo nível de compromisso e de disciplina com o Senhor, para uma vida espiritual verdadeiramente frutífera. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém. Que essa palavra te abençoe. Eu espero que você compartilhe esse conteúdo com alguém. Certamente essas pessoas serão abençoadas também. E seja renovado no Senhor. Não perca o dia de amanhã. Vamos continuar nessa nossa busca pela capacitação do Espírito em nome de Jesus. Deus te abençoe.